Sejam bem-vindos a mais um Ação-Reação. Para o programa de hoje tenho como convidados o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, João Valério, e o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, o Paulo Marques. Obrigada também pela presença dos dois aqui no nosso programa. Para hoje, o tema que nos junta aqui nesta conversa, que na prática até são dois temas, tem a ver com a mão de obra e também com a demografia, dois temas que acabam por se conjugar e se juntar. Começo pela mão de obra, que se tem falado muito, mais na questão da falta dela, da mão de obra e de trabalhadores. Em vários setores, desde hotelaria, restauração, agricultura, construção e também na indústria, e virmos já aqui para Oliveira de Frades, porque estamos a falar de um concelho bastante industrializado e este é um problema que também se deve sentir neste município. De que forma é que as autarquias olham para esta problemática? Este é um problema que se sente, obviamente, em Oliveira de Frades também, como concelho industrializado, mas permita-me antes cumprimentar a Micaela, também o Jornal do Centro, e saudar a iniciativa que tiveram em ouvir também os autarcas locais. Muitas vezes não somos ouvidos pela comunicação social e também pelas demais entidades e, portanto, saudar este programa e esta iniciativa do Jornal do Centro e também, obviamente, saudar o Presidente Paulo Marques, pessoa que muito estimo e que já nos conhecemos há vários anos, muito antes destas lides políticas em que acabamos por nos encontrar. Em Oliveira de Frades, e é engraçado falarmos de falta de mão de obra quando se diz que é preciso ter indústria para atrair pessoas. Portanto, há aqui qualquer coisa que está a falhar, não só em Oliveira de Frades, mas em todo o interior. Eu julgo que estamos agora a viver o resultado de políticas territoriais desajustadas ao longo dos anos. Eu costumo dizer que Portugal não tem dimensão geográfica ou territorial para ter interior, até porque somos um país muito pequenino, por exemplo, aqui ao lado temos Espanha, 5, 6, 7 vezes territorialmente maior em dimensão geográfica que o nosso país. Estamos até mais perto de uma grande capital europeia, que é Madrid, do que grande parte do restante território, designadamente o litoral, mas ainda assim conseguimos, ao longo destes anos, fomentar esta litoralidade do país e hoje realmente paramos com falta de pessoas, tendo nós indústria, ou seja, aquilo que seria, durante anos, e que se defendeu que seria o fator principal para captar pessoas, indústria, criar emprego, verifica-se que não foi essa a questão. Eu costumo dizer que temos problemas que a autarquia e as autarquias aqui do interior conseguirão agir e resolver, mas o problema é nacional, é transversal ao país e penso que o problema só se resolverá com políticas nacionais que consigam voltar o país mais para o interior, digamos assim, e trazer novamente as pessoas para estes territórios. Porque é um alerta que tem sido feito pelos próprios empresários, pelas associações, pelos sindicatos dos vários setores que alertam para esta dificuldade. As próprias autarquias acabam por sofrer também um bocadinho com isto, às vezes até indiretamente, por obras que se possam atrasar, precisamente pela falta de mão de obra. Fala nessa questão de políticas, mais concretamente, o que é que tem que ser feito, o que é que pode ser feito para o interior? Eu posso dar alguns exemplos. Eu penso que compete às autarquias, obviamente, cada uma olhar pelo seu território e criar as infraestruturas básicas. Boas escolas, uma boa rede cultural, boas redes viárias, criar zonas industriais que permitam a captação de investimento e lá está a criação de emprego, mas depois temos que ter políticas nacionais sérias e que façam com que os jovens regressem ao interior. Isso passa, por exemplo, por uma baixa de IRS, um escalão único na ordem dos 15%, 20% para quem resida efetivamente no interior, uma total isenção de portagens para quem resida efetivamente no interior, uma política de habitação mais agressiva do ponto de vista fiscal também para quem queira construir no interior e depois premiar os empresários que queiram também fazer a sua vida no interior. É diferente construirmos uma empresa e fazer crescer uma empresa, por exemplo, aqui no distrito de Viseu, do que num distrito industrializado como Leiria ou Aveiro. E, portanto, temos que premiar esses empresários que querem investir aqui e isso passa por várias medidas, no apoio ao emprego, na baixa de IRC, tudo isso fará trazer também aqui emprego especializado, que é o que também está a faltar aqui, é emprego qualificado. Nós temos muitos jovens
que saem para as faculdades e já não regressam porque não têm, pese embora, por exemplo, Oliveira de Frades tenha muita mão de obra em falta, muito emprego, muita oferta de emprego, não tem assim tanto qualificado. E, portanto, temos que conseguir atrair aqui também polos mais tecnológicos, empresas diferenciadoras que permitam a esses jovens, agora licenciados e não só, regressar e encontrar nas suas terras esse emprego e essa diferenciação. A falta de mão de obra pode ter aqui vários fatores, mas a demografia, a falta de pessoas é de facto um dos problemas. O caso de Vila Nova de Paiva é um concelho que tem perdido população. Nos últimos 10 anos, nos últimos censos, falava-se em cerca de 500 pessoas, 10% da população. Estas políticas de que fala aqui o Sr. Presidente de Oliveira de Frades podem-se aplicar a Vila Nova de Paiva ou aqui estamos a falar de coisas um pouco diferentes, até porque a nível de industrialização, por exemplo, é diferente. Tem outros setores, evidentemente, mas em Vila Nova de Paiva o que é que pode e deve ser feito, Sr. Presidente? Olha, ainda muita coisa. Primeiro, obviamente, cumprimentar-vos a vocês, a Micaela e ao Valério, de facto amigos já há muitos anos, e é sempre um gosto de estar aqui convosco. A demografia baixou, mas foi transversal, infelizmente, ao nosso distrito e à nossa cima em particular, que apenas Viseu viu aumentar a sua população. E conforme há esta razia, e sempre houve ao longo dos anos para o litoral, também nós sentimos que houve uma viagem das nossas populações, dos nossos municípios também para Viseu, pelos mais variados motivos, mas assim aconteceu. E agora está na hora de voltar atrás. Está na hora de chamar os nossos jovens, está na hora de chamar as nossas famílias para a sua terra. E isso, felizmente, tem acontecido. Nós já temos alguns sinais claros que está a acontecer no nosso concelho, porque, de facto, nós temos Vila Nova de Paiva como um concelho pequeno, é um concelho que é periférico mesmo na nossa cime, está mesmo na ponta, está na ponta da cime, como está da ARS Norte para a ARS Centro, está nos limites em todas as situações, o que também não ajuda. E, por outro lado, também está longe das boas redes viárias, porque, de facto, nós não podemos comparar com Oliveira de Frades, que tem ali uma autoestrada ao lado, isso faz toda a diferença. Nós não conseguimos que o empresário que se quer instalar e que não tenha o mínimo de apego à sua terra, se vai escolher entre Vila Nova de Paiva e Mangualde ou Penalva, que estão ali ao lado, é fácil para eles escolher, basta pensar na rede viária. O que é que nós temos que fazer? É pegar nos nossos, principalmente nos nossos imigrantes, que é uma das valias que tem o nosso concelho. É que temos... Vila Nova de Paiva é um concelho muito conhecido pela questão da imigração. Sim, pela questão da imigração, temos muitos imigrantes, ainda agora tivemos um festival das minações em Orsay, ao lado de Paris, e a pegar nesse mercado que era apenas antes da saudade e agora é do empresário que quer regressar. E temos tido já alguns sinais disso, já tivemos vários casais jovens que vieram investir no nosso concelho, outros a regressar também. É verdade também, não só pelo apego deles à sua terra, mas sempre por algumas políticas que até houve do regressar, que resultou de certa maneira, que faz com que eles queiram investir na sua terra, porque também já não se vive tão bem lá fora como se vivia antigamente. E os jovens de hoje também já querem outras coisas que não queriam antigamente. Antigamente o imigrante saía para trabalhar, ganhar o seu dinheiro e mandar para cá. Hoje em dia já não é bem assim, já quer outra qualidade de vida. E nós dizemos, porque é verdade, nós vive-se muito bem no nosso concelho. Não há outro concelho no distrito onde se viva melhor do que no nosso, porque temos tudo, é verdade, como em todos os outros mais rurais. Temos a centralidade de Viseu aqui ao lado, a 30 km, temos o Porto a 1 hora e pouco, estamos bem. Só que precisamos de investir um bocadinho mais, obviamente que as políticas também têm que ajudar, e as políticas nacionais ao longo de várias décadas sempre tiveram erradas, como alguém costuma dizer, o Portugal não se pode cingir a uma faixa litoral entre Braga e Setúbal, porque nós não somos assim tão grandes. Nós chegamos daqui, estamos tão perto de Lisboa como estamos de Madrid, e isso é um facto. E nós, sendo pequenos, temos que apostar mais no interior. E conforme o meu colega dizia, e bem, há muitas políticas que se podem fazer, algumas já estão implementadas, algumas claramente em execução, só que também demoram tempo a serem provadas, no fundo, mas que temos que fazer. De facto, a isenção das portagens é algo que já devia ter existido desde sempre, que nunca devia ter sido cortadas e que, felizmente, se tudo correr bem, serão novamente isentadas, porque é uma questão de justiça, porque nós também pagamos muitas das coisas que se passam em Lisboa e no Porto, o cidadão do nosso distrito também as paga, por isso
também não custa nada que se pague em Lisboa, que os cidadãos de Lisboa e do Porto paguem os 150 milhões de euros que custam o fim das escutas na nossa região. Fala dessa questão do regresso dos imigrantes que há uns anos partiram e deixaram Vila Nova de Paiva, mas fala-se agora também muito da questão dos imigrantes, que também pode também ser aqui uma ajuda, não só para a questão da demografia, mas também para a questão da falta de mão de obra, e os próprios empresários dizem isso, que se não fosse muitos imigrantes, se calhar teriam que fechar a porta. Pode ser também por aí, pela questão dos imigrantes? Vai ter que ser por aí, porque de facto nós não temos um concelho tão industrializado como Oliveira de Frades, obviamente, nem temos essa pretensão, porque nem temos essa dimensão para o fazer, nem essas estruturas, mas nós temos apostado bastante na industrialização, nós queremos mais empresas e mais emprego em Vila Nova de Paiva, e para isso também não é com os que lá temos que vamos conseguir, nós precisamos que venha gente fora. E tem vindo, até porque nós também temos o regresso de alguma população brasileira que tem raízes no nosso concelho, porque nós não é só a imigração para a França, é basicamente para o mundo inteiro e para o Brasil também. Regressaram muitas famílias do Brasil, até por questões de segurança acima de tudo, para cá, e é uma população que tem investido no concelho, tem comprado os seus comércios, tem começado a fazer o seu negócio também, e que começa também a chamar os seus amigos e os seus conhecidos e o resto da família para se instalar no nosso concelho. E isso faz com que tenhamos ali já alguma disponibilidade para poderem lá trabalhar. Não há desemprego no nosso concelho, como provavelmente em Oliveira de Frades também não há, mas quanto mais queremos avançar e queremos novas empresas, queremos obviamente que venham mais pessoas. Obviamente também temos quem trabalha na agricultura, temos já uma comunidade indiana e paquistanesa ainda relativamente pequena, mas que já está a trabalhar nos nossos campos, e vamos ver como é que vai correr por aqui para a frente, mas sendo que os que regressam, que eu estava a falar, são mais casais jovens que apostam mais nos seus pequenos negócios, apesar de terem algum valor, que tem a ver com os aviários, coisa que também há em Oliveira de Frades, é uma coisa que temos em comum, mas que é verdade conseguem ali criar já o seu valor até para o próprio concelho. E a partir daí, conforme as empresas se vão criando, porque temos algumas perspectivas de criação de algumas empresas, conseguir captar os investimentos e as pessoas para se lá instalarem. Sr. Presidente, mas como falava há pouco, seja para as pessoas que já são de cá e que regressam, seja para quem vem aqui construir uma nova vida, é um bocadinho como dizia há pouco, depois é preciso garantir-lhes várias condições. Como é que os municípios têm que também trabalhar todo este processo? E até lhe perguntava, porque falávamos da questão das acessibilidades, e aqui em Oliveira de Frades, e que temos falado tanto do corredor atlântico e desta ligação até a Espanha, pode também ser por aí, na aposta das acessibilidades, dar mais opções? Também terá que ser por aí, teremos que continuar, do ponto de vista nacional, a implementar ainda mais essas acessibilidades. Foi um dos problemas que levou, aliás, há décadas atrás, a que empresas saíssem do interior, que pessoas saíssem do interior. O meu colega dizia bem, o problema demográfico é um problema nacional e europeu. Ou seja, temos um país francamente envelhecido e todo o país perde população. À exceção da grande área metropolitana de Lisboa, que vai ganhando população, todo o resto do país perde população porque está envelhecida e, portanto, morre mais gente do que aquela que nasce e, infelizmente, temos visto muitos jovens saírem do país. Os últimos censos do distrito dão 26 mil habitantes, uma perda de 26 mil habitantes. Muito significativa. Em Oliveira de Frades perdemos 750, salvo erro, pessoas desde 2011 a 2021, ou seja, mesmo com a tal indústria e mesmo com as tais acessibilidades, não foi suficiente esses dois vetores ou não foram suficientes esses dois vetores para segurarmos a população. E, portanto, eu há pouco dividi em dois níveis, terá que haver um conjunto de medidas nacionais, ou seja, temos que encarar este como um problema sério do ponto de vista nacional, o problema demográfico de Portugal, e claro que se reflete em dobro aqui naquilo que é designado as zonas de baixa densidade ou interior, que se refletem em dobro onde há menos gente e gente mais envelhecida. Do ponto de vista das autarquias, era aquilo que eu dizia no segundo nível, no nível mais imediato, próximo da população, compete-nos a nós, obviamente, trabalhar do ponto de vista das infraestruturas, criar boas escolas, creches. Tanta falta têm feito as creches aqui, porque é impossível que os pais vão trabalhar se no seu território, por exemplo, não tiver uma creche onde deixar o filho. E muitas vezes isso acontece no interior. Equipamentos desportivos, uma boa agenda cultural, eventos. Porquê? Porque um jovem, porque a rede viária tem esta particularidade, serve para trazer pessoas, mas também serve para levar as pessoas. Eu posso lhe dar aqui mostra de
de uma questão muito particular do nosso Conselho, que é nós, por dia, recebemos 1.700 pessoas que vêm trabalhar. Isto em 2021, agora com novas empresas e até mais gente, que nota-se mais movimento na zona industrial, nós estimamos que andaremos a recuperar os números de 2011, há cerca de 2.000 pessoas por dia. Ou seja, Oliveira de Frades incrementa a sua população durante o dia, durante o horário de trabalho, em cerca de 15 a 20%. São pessoas que vêm, trabalham na zona industrial de Oliveira de Frades e depois regressam a Aveiro, Coimbra, Porto, locais tão distintos quanto estes. Portanto, compete-nos a nós também procurar fixar essas pessoas e dar-lhes a mesma qualidade de vida do ponto de vista das oportunidades culturais, desportivas, escolares para os seus filhos, que eles encontram noutros locais. É por isso que há pouco falava que talvez um incentivo fiscal sério a estes trabalhadores, se eles souberem que se residirem num destes concelhos, aqui por exemplo da nossa CIM, terão uma taxa de IRS única, por exemplo, de 15% ou de 20%, se calhar é um atrativo forte para que possam constituir aqui a sua família. Ou se tiverem um apoio, por exemplo, na aquisição de habitação com o IMT mais baixo na hora de comprar uma casa, é também um forte incentivo a que possam aqui adquirir casa e não já no litoral. Dir-se, bem, mas isto tem um custo. Mas a verdade é que a política social tem um custo e nós temos que saber o que é que queremos. Ou queremos deixar que as coisas continuem assim, portanto, muito possivelmente iremos perder mais de 25 mil novamente quando se voltarem a fazer censos, ou temos que inverter o ciclo e isso tem efetivamente um custo real, mas que eu penso que não é um custo, porque também nunca ninguém estimou qual é o custo de termos o território abandonado. Os incêndios, tudo isto que nos tem assolado, não é? As empresas que vão encerrando, às vezes lá está por falta de mão de obra, que é caricato. Durante anos aqui muito se debateu que precisávamos de empresas, vieram algumas empresas e agora não temos mão de obra. Eu falava-lhe há um bocadinho desta questão do corredor atlântico, vou forçar só um bocadinho aí para perceber também a sua opinião acerca desta... Não, é um investimento fulcral, penso que para toda a região, aqui para o Distrito de Viseu, para o Distrito da Guarda. Aliás, eu estive presente num encontro promovido pelo Dr. Ruas aqui em Viseu, em que estiveram autarcas deste eixo atlântico, Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca, e eu penso que é um investimento fulcral. Nós devemos ser a única capital distrito que não tem rede ferroviária. Imagino-se qual era a potencialidade de zonas industriais como Oliveira de Frades, Mangualde, Viseu, Nelas, aqui Tondela, já aqui à face deste tal eixo ferroviário atlântico, com um Porto Seco localizado aqui em Viseu, aqui na região. A própria AIRV também lançou essa hipótese, não é? De se criar aqui um Porto Seco à semelhança do que vai acontecer na Guarda, não é? Na Guarda e em Salamanca também. Isso seria um impulso enorme, penso, para todos os concelhos da região, não só os que tivessem essa linha férrea a passar no seu território, mas para todos, porque é um investimento transversal e decisivo para que as nossas empresas consigam não só crescer, como atrair mais empresas aqui para os nossos territórios. É totalmente diferente. Nós vemos empresas em Oliveira de Frades que produzem eólicas e pás eólicas que têm que remeter para o Porto, por exemplo, de Aveiro ou Leixões, e ter aqui um Porto Seco que rapidamente as fariam chegar a qualquer ponto da Europa. Só aqui no custo de transporte e logística era um ganho enorme, como seria para Mangualde, no setor automóvel, ou para Tondela e para todos. Portanto, é um grande investimento e lá está, é daqueles investimentos que qualquer que seja o governo, seja ele de que cor for, tem que olhar e tem que assumir que é um custo de projeto, mas também um custo de manter viva e dinâmica toda uma região. Eu acho que já chega de políticas territoriais muito centralizadas. Cada vez mais temos que ter políticas territoriais policêntricas, ou seja, em que grandes investimentos que vão desde as universidades a serviços públicos também sejam localizados aqui no interior. É esse o sinal que também temos que dar ao país, porque se continuarmos a fixar as universidades, porque agora falando neste tema, com um curso de âncora só no litoral, os jovens saem daqui, vão estudar para lá, já não regressam. Talvez é tempo também do Estado fazer também esse caminho e dar esse exemplo. Para Vila Nova de Paiva, este corredor também pode ser benéfico? Tudo o que seja benéfico para a região é benéfico para Vila Nova de Paiva. Nós não vivemos isolados, felizmente, vivemos todos numa comunidade e esse é sempre um ponto central de todo o nosso discurso, é que nós não somos uma soma de indivíduos, nós vivemos todos em comunidade, todos dependemos uns dos outros. E nós, presidentes de Câmara também, muitas vezes nós falamos uns com os outros porque os nossos problemas muitas vezes são iguais. E às vezes até o modo de solução é igual. Agora, mesmo no que estávamos a falar há pouco, de facto, houve erros. Há erros que se pagam muito caro. O erro de Viseu ter ficado sem ferrovia
é um erro que custou muitos milhões de euros e custou muitos anos de vida à nossa região. Felizmente vai voltar a ferrovia a Viseu, à nossa capital distrito, e isso vai ajudar a toda a nossa região, mas era algo que nunca deveria ter acontecido. E isso é um marco que fica para a história da nossa região. E a partir daí, nós, enquanto Presidentes de Câmara, também temos que fazer muito a nossa parte. Nós sabemos que temos um bom conselho para viver. Porquê? Porque a nossa aposta, desde o primeiro momento, foi, por exemplo, a questão das creches gratuitas. Ainda o Governo não falava de creches gratuitas e o nosso município foi dos primeiros do país a ter creche gratuita para todos. Acho que ainda deve haver apenas meia dúzia ou 10 municípios no país que o tenham, e nós fizemos desde o início. Fizemos uma aposta grande na natalidade e na infância, com os apoios à natalidade. Temos apoios nos manuais escolares, não daqueles que são os livros de fichas, como temos os apoios para os jovens que também vão para a faculdade, para depois, posteriormente, conseguir captá-los para as nossas empresas. Enfim, vários apoios para as famílias perceberem que podem viver lá. Porque, de facto, hoje, como já é tão perto ir e vir, as famílias já fazem contas. E nós temos, por exemplo, uma família que estava em Esposende e que agora se vai instalar lá porque deram conta que é mais barato, porque tem a creche gratuita, porque não pagam nada na escola, porque tem a sua piscina, porque tem os seus equipamentos esportivos, como estava a falar o meu colega Valério, como tem uma oferta cultural boa, porque temos incrementado muito. Ainda este fim de semana lá vamos ter um artista nacional, que é o David Fonseca, que antes, à partida, não iria lá. Porque tudo conta, porque a cultura conta e é quase tão importante como a educação, como a habitação, que também há, obviamente, problemas como no país inteiro, mas também, felizmente agora, com o programa que houve, vamos conseguir resolvê-la a médio prazo. E, no fundo, tudo se resume a uma grande frase, que é a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. Com isso tudo, nós conseguimos ter as melhores condições de vida nos nossos territórios e conseguimos atrair gente, porque hoje as pessoas já fazem contas e os casais já fazem contas. Já podem estar no Porto, mas se calhar pensam, ali podemos ter as mesmas oportunidades. É preciso lá está, fazer essa aposta e deixar de haver este estigma do interior e do litoral, porque de facto não existe, não tem que existir. Nessa questão da ferrovia, poderá vir para Viseu, mas temos aqui um universo temporal que vai até 2050. Sim, claro. Não sabemos mas muito bem. Mas é preciso decidir, é sempre preciso decidir. É importante que tenhamos quem decida, acima de tudo isso. Mas até lá podem-se ir fazendo outras apostas. Não, mas há as mesmas apostas, porque mesmo a linha da Beirela já está em execução. Coisas tão simples como a estrada de Viseu-Sátão, para nós é extremamente importante. Se calhar é mais importante do que a ferrovia. Sim, é um facto. Que acessibilidades de facto fazem... Essa acessibilidade para nós é fulcral para estarmos mais perto de Viseu, estar mais perto da autoestrada também, que no fundo é isso. Depois também ficaremos mais perto da ferrovia. Essa estrada para nós é muito importante que esteja agora a ser remodelada. Eu falava aqui o Sr. Presidente há pouco, claro que todo este investimento para combater a falta de pessoas custa dinheiro, mas as autarquias é mesmo por aí que têm que pensar? As autarquias têm que pensar e, aliás, a população, nós pensamos todos mais ou menos da mesma maneira, porque o que as populações têm que pensar é que nós não falamos em custos, falamos em benefícios. Porque eu fiz uma aposta muito grande na educação e na aposta nas cantinas com a gestão direta, é algo que dá prejuízo, entre aspas, ao município no valor dos 40, 50 mil euros por ano, mas eu estou a apostar no bem-estar das crianças, que depois vão ser pessoas mais saudáveis no futuro e que vão conseguir estudar melhor e vão ser melhores pessoas também. Ou seja, nós estamos... O que é um custo hoje, amanhã é um benefício. E isto serve para isso, como serve para outras coisas que o meu colega estava a dizer. A cultura tem um custo, há muitos espetáculos que têm prejuízo. Objetivamente tem, mas culturalmente não e psicologicamente não, e nós estamos também a crescer com isso. Por isso é que a cultura também é muito importante nos nossos municípios, porque finalmente também se percebeu que a cultura não é só no litoral. Nós conseguimos. Dou exemplos do meu concelho, como posso dar de Oliveira de Frades ou de outros concelhos da nossa CIM, onde temos apostado muito e bem na cultura. Cultura, saúde, educação e habitação, não é? Que é também um tema importante, porque se queremos ter pessoas, precisamos lhe dar todas essas condições e uma casa, não é? Como é que Oliveira de Frades está também a tratar este problema, que também é uma questão nacional e que se tem falado tanto da falta e da necessidade de mais habitação? Sim, é verdade, é um tema sério e que tem sido muito badalado nos últimos dias, até aqui na campanha
para as legislativas. Mas eu antes de abordar aqui a questão da habitação, dá só aqui uma nota que há pouco me esqueci, que tem a ver também com isto, que tem a ver com os fundos comunitários. Ou seja, são fundos destinados à coesão territorial, grande parte deles, e depois verificamos que esses fundos são gastos, grande parte deles também, por exemplo, na grande área metropolitana de Lisboa, que terá, obviamente, também os seus problemas e questões para resolver, mas eu penso que quadro comunitário após quadro comunitário estamos a perder aqui uma oportunidade de fazer aquilo que eles destinavam, que era a coesão territorial. Está mal distribuído? Eu penso que está mal distribuído, e a forma de distribuição e a forma também de os executar talvez não tenha sido, nas últimas décadas, a mais adequada. Eu vou-lhe dar um exemplo. Continuamos, por exemplo, no meu concelho, duvido que seja igual no meu colega, sem fibra óptica em grande parte do território. Só nos tais 60% que eram obrigatórios. Exatamente. Ora, isto também cativa. Isto também, obviamente, cativa. Quando nós falamos em teletrabalho, em querer captar jovens para o interior, em que eles chegam e não têm acesso à fibra óptica, à internet, é óbvio que é difícil convencer alguém a ficar nesse território. Está aqui uma infraestrutura básica que, obviamente, as autarquias tentam, dentro das suas limitações e dos seus orçamentos reduzidos, resolver, mas que lá está, tem que ser uma política nacional em que temos que assumir isso como um custo, mas com um benefício, como dizia aqui o meu colega há pouco, tremendo, designadamente na captação e fixação, quer de jovens, quer de empresas. Não é? Agora, ainda a questão aqui então da habitação, nós em Oliveira de Frades, e não tem sido diferente aqui nos concelhos vizinhos, temos assistido realmente a um aumento exponencial de diversas comunidades, brasileiros, paquistaneses, que chegaram de forma rápida e estão a permitir exatamente debelar algum desses problemas de mão de obra, mas surge agora então o problema da habitação como em todo o país. Em Oliveira de Frades criamos aqui um programa de apoio ao arrendamento que passa pelos senhorios que queiram e tenham casas desocupadas no concelho, podem entregar essas casas à Câmara, em contratos de arrendamento com o mínimo de 5 anos a 20 anos. Nós responsabilizamos pelo pagamento dessa renda, 20% abaixo do valor de mercado, colocamos no mercado de arrendamento e o senhorio tem uma garantia que irá receber a renda. Porque às vezes não é fácil fazer esta ligação entre senhorio e, por exemplo, estas tais comunidades. Existe aqui alguma desconfiança, algum desconhecimento e algum medo até de investimento. E, portanto, nós fazemos aqui esta ponte e o senhorio dirá assim, o que é que ganha? Uma vez que o arrendo dá 20% abaixo. Bem, antes de mais, ganha a garantia de recebimento, ganha a garantia de, no fim do contrato de arrendamento, de ser devolvida à casa nas condições em que as entregou e também uma isenção de IMI ao longo do tempo em que durar o arrendamento, para além, se for um particular, uma isenção de IRS destes ganhos. Ou seja, entre o deve haver, penso que é uma vantagem positiva para os senhorios. E qual é a ideia? Que mais casas possam vir para o mercado de arrendamento para alargar a oferta. Para além disso, estamos a fazer também, ao abrigo do PRR, investimento na habitação para renda apoiada, destinada a jovens casais que se queiram fixar em Oliveira de Frades, ou já lá residam e não tenham uma casa para onde ir. Ainda há pouco tempo vimos que foi deferida uma candidatura na ordem de 1.200.000 euros para construirmos mais 8 frações, neste caso reabilitar. Optamos em Oliveira de Frades, antes de iniciarmos construções, por reabilitar o edificado pré-existente, designadamente em zonas até do centro da vila, em que tínhamos um conjunto significativo de imóveis devolutos e abandonados, e portanto estamos a aproveitar também para reabilitar o nosso edificado e ao mesmo tempo aumentar a oferta de fogos para jovens. Falava há pouco nessa questão do contacto arrendatário e da desconfiança que às vezes possa haver. Esse também é um trabalho que as autarquias, os municípios têm de fazer também para a integração e para tornar todo este processo mais simples e prático. Podemos fazer e devemos, uma vez que temos o contacto mais direto com a população. Posso lhe dizer que logo no meu primeiro ano de mandato criamos o Gabinete das Comunidades, que é um gabinete que acompanha exatamente todas estas pessoas que têm vindo a chegar a Oliveira de Frades e lhes presta apoio na busca de emprego, na busca de habitação, no enquadramento legal junto do CEF, por exemplo, na segurança social, no acompanhamento também social de alguns casos que temos recebido, os miúdos na escola. Portanto, este gabinete foi criado exatamente para fazer essa ponte, essa transição e também desmistificar algumas coisas que sempre acontecem num território mais ruralizado do interior e tem corrido bastante bem.
No caso de Vila Nova de Paiva, também há um gabinete do género que também ajuda a nós, esta já tínhamos inclusão. antes, porque lá está. E também já tem aqui todo um historial. A questão da bastante imigração, diferente. faz com que, por um lado, não é tão notório esse desconhecimento do estrangeiro que vem ter connosco, porque nós já estamos habituados a isso pela nossa própria experiência de termos imigrado muito. Não passa tanto por aí. Agora, temos obviamente que os integrar e para já não temos qualquer reporte de nenhum problema com nenhum, mas temos acompanhado, principalmente com a ação social, que é importante. É importante a questão dos documentos. A questão dos documentos é muito importante. Mais do que o resto, é finanças, é segurança social, porque eles não sabem o que é que é onde fazer, mas também tivemos essa experiência, também teve com certeza com os ucranianos que vieram, por isso também ajudou um pouco a toda essa situação. E quanto à questão da habitação, obviamente, também temos apostado no PRR, gosto mais de falar do PRR, eu diria que é do programa Mais Habitação, que é o programa que o Governo lançou e bem, o maior programa de sempre da história do país para a habitação, e obviamente as nossas apostas também são, lá está, porque nós temos esta sensibilidade no interior, nós primeiro vamos reabilitar aquilo que temos nos nossos centros históricos e a partir daí vamos construir novos fogos quando pudermos. Nós também passa por aí, também as candidaturas que temos aprovadas são primeiro para reabilitar nos centros históricos e a partir daí podermos também construir um ou outro fogo que será necessário. Nós também, nossos investimentos para já, temos um aprovado 1.400.000, eu creio que até ao fim do PRR poderá ir até aos 3 milhões, mas nós temos cá muitos atrasos no PRR, não podemos dar grandes estimativas em relação a essa situação. Mas, de qualquer forma, essa é uma das maneiras de resolver a habitação e podemos resolver, de alguma forma, todas essas situações, porque, por um lado, porque quando criamos habitação para um certo nível de pessoas que já estão enquadradas, que o IRU define hoje quem são as pessoas que vão, obviamente são pessoas que também estão noutros arrendamentos, que sairão, são casas que ficam vagas, isso é sempre importante e aumenta, de certa maneira, todo o espólio de casas que estará à disponibilidade. Nunca serão demais, mas e esperemos sempre que nunca sejam demais, e algo muito importante, nós também, com estas políticas de habitação, damos sinal aos privados, porque os privados andam a falhar ao longo dos últimos 20 anos na sua aposta na habitação, que é algo que parece que toda a gente se esquece, mas a verdade é que muitas vezes não há casas porque os privados não fizeram casas, porque os construtores civis que há 30 anos faziam casas como loucos, hoje não fazem casas e estão à espera do Estado para as fazer e temos que reverter um pouco a situação. E na minha opinião, e é apenas minha, o Estado e no caso os municípios têm que dar os seus sinais. Nós temos que dar sinal ao privado, tipo, é por aqui que devemos ir. São políticas públicas, no fundo é isso que nós fazemos, é executar políticas públicas. E nós, ao apostarmos na habitação, também fazemos com que os privados possam. E, felizmente, lá já estamos a conseguir que ainda uma residencial que estava desativada há 20 anos já foi comprada, já vai ser reconstruída, já estão a apostar. Como tínhamos lá um imóvel que nem sequer está totalmente construído, estava lá há 20 anos parado, também já foi comprada, já vão começar a construir. Porquê? Porque sentem, não só da parte da Câmara, mas como das políticas públicas nacionais que vieram com a questão da habitação, que este é o momento de apostar na habitação. O público e o privado em conjunto, separados, mas em conjunto, sempre para o benefício de todos. Portanto, garantida a casa, é preciso também garantir o emprego, não é? Mas é preciso tempo para as casas serem feitas, não é? Mas assegurada a habitação é preciso também depois emprego, claro, para que estas pessoas se instalem. Há aqui uma aposta também muito grande na zona industrial. Sim, nós queremos alargar a nossa zona industrial, que está praticamente cheia. Nós estamos num tempo em que, ao contrário de outras alturas que aconteceram, nós não podemos desperdiçar qualquer investimento que seja feito no nosso concelho. Temos que o guardar. Porquê? Porque não temos as acessibilidades que outros concelhos têm, não temos as oportunidades que outros concelhos têm, e por isso nós temos que agarrar tudo o que tínhamos. E temos algumas perspectivas de 2 ou 3 empresas que já se querem lá instalar brevemente, e nós temos que dar corda aos sapatos para conseguir fazer um alargamento importante, será para mais do dobro daquela zona industrial, para podermos acomodar, porque de facto as nossas necessidades, eu não preciso de uma empresa de 500 pessoas lá no nosso concelho, já nem as conseguia comportar, estamos a falar de realidades diferentes, mas se eu conseguir uma empresa que me garanta lá 50 pessoas, e dessas 50 pessoas se eu consiga que 30 morem no nosso concelho, já é algo que vai ser impactante,
porque já são pessoas que se fixam lá, são pessoas que constituem lá a família, que põem os seus filhos na escola e que põem o comércio a trabalhar também. É toda uma economia circular que se cria à volta de um negócio que há alguém que vai criar. E é por isso que temos que, obviamente, acolher sempre os nossos empresários. Das primeiras coisas que eu fiz foi criar o nosso Gabinete de Desenvolvimento Local para apoiar os pequenos empresários e todos quantos queiram investir no nosso concelho, porque temos que aproveitar todas as oportunidades, porque nós, no litoral, há muitas oportunidades que se desperdiçam, se não vão para Lisboa, vão para o Porto ou vão para Braga. Nós não podemos ter esse luxo, nós temos que agarrar todos quantos queiram vir ter connosco. E como se costuma dizer, não se põe a jeito, não é? Depois temos outra vantagem, falando na nossa CIM no geral, nós sabemos acolher, não é? Nós estamos no coração de Portugal, nós sabemos perfeitamente acolher tantas pessoas como os empresários. Portanto, é esperar que mais pessoas venham até este território. Chegamos ao final da nossa conversa. Agradecer mais uma vez aos dois por estarem connosco aqui no nosso programa e até a uma próxima oportunidade. E quanto a si, já sabe, regressamos num próximo programa. Até lá. Obrigada.